Construindo as bases para a inovação. É sobre este tema o Estúdio Rural deste sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pelo Canal Rural. Quem vai falar sobre isso conosco hoje é o Paulo Ozaki, meu amigo, superintendente do Instituto AgriHub. E essa, né, Paulo, é a síntese, né, ou a headline, como você mencionou aqui há pouco comigo nos bastidores, de um grande evento que vocês vão realizar agora nos próximos dias aqui em Cuiabá. Nós vamos falar bastante sobre isso. Primeiramente, te agradeço por estar aqui. Bom dia, como é que você está? Bom dia, obrigado pelo convite, Patrônio, para estar aqui com vocês. Acho que é quase como vamos coroar esse primeiro ano de AgriHub na nossa gestão atual aqui, que é justamente essa ideia de que não adianta a gente falar de inovação sem que o produtor esteja o mínimo profissionalizado. Não digo profissionalizado, porque todos são profissionais, mas ter as informações, ter uma informação mais formalizada na sua fazenda, porque a partir daí, a partir do entendimento de onde estão os gargalos, de onde estão as dificuldades, é que a gente vai buscar por soluções. E essa busca por soluções, né, são inovações. Então, assim, a gente acredita muito que a inovação ela é uma consequência da profissionalização do negócio. Né? Ou seja, né, é um caminho de certa forma diferente do que é feito por muitas pessoas que buscam já acesso à nova tecnologia, trazer aquela ferramenta que acaba de ser lançada e que muitas vezes, né, não tem essa base consolidada internamente. Seria mais ou menos aí a provocação? A provocação é justamente nesse ponto, quando a gente fala de tecnologias digitais. Por quê? Quando a gente fala de tecnologias agronômicas, o produtor já está acostumado com isso. Se você for em qualquer fazenda, em qualquer produtor rural, eles já fizeram um teste lado a lado. Né? Tanto na pecuária como na agricultura. Então, para ele é fácil decidir por um híbrido de milho que produz 100 e outro 120. Está na vista dele, né? Então, ele sabe qual ele vai decidir. Né? Ele vai decidir por qual herbicida ele vai usar, ou por qual fungicida ele vai usar. Então, assim, as práticas agronômicas estão mais no dia a dia dele. Mas quando a gente fala de tecnologias digitais, elas vêm com uma dúvida muito grande sobre como aquilo ali vai te gerar um retorno. Como uma plataforma de agricultura digital vai gerar um retorno para o produtor. Então, se ele não tiver uma base no sentido de ter dados e informações para ele poder tomar decisões, normalmente acontece do produtor ter 3, 4, 5 plataformas e nenhuma delas está abastecida o suficiente para que ele possa, de fato, tomar decisão baseada naquilo. Né? Então, toda a inovação passa por uma implantação de um ERP, por exemplo, né? Para formalizar as informações, os dados, saber onde está indo os gastos, onde estão os gargalos, porque a partir desse entendimento a gente vai buscar por soluções, e aí a inovação acontece a reboque nesse processo. Né? Maravilha. E aí, Paulo, essa headline, né, de construir as bases, né, para a inovação, é a que vocês trazem no Summit AgriHub, que vai ser realizado agora na próxima quinta-feira, aqui em Cuiabá, e essa é a terceira edição de um evento que começou a sua história lá em 2018. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória do Summit e o que a gente vai poder encontrar na próxima semana aqui. Exato. Assim, a gente teve 2 eventos antes desse, né? Em 2018, que foi o primeiro, o grande evento de lançamento praticamente do AgriHub no mercado. E 2021 a gente teve um evento ainda na época da pandemia, então foi totalmente online. E aí, discutindo ali entre nós, a gente percebeu que a cada 3 anos tinha um Summit, né? Eu falei, nós estamos em 2024, não podemos deixar passar. Então, a gente se juntou, até tomando essa decisão a toque de caixa, mas muitas empresas acreditaram no que a gente está fazendo, inclusive as nossas mantenedoras aqui também, né? Elas acreditaram bastante no que nós estamos fazendo aqui. Então, a ideia, e a gente vai em muitos eventos de inovação, né? E a grande maioria dos eventos de inovação, em regra geral, são startups, né, empresas de tecnologia, fazendo seus pitches, fazendo suas apresentações para produtores rurais, né? Quando eles estão na plateia. A gente quis inverter o jogo um pouco. Assim, não, se nós somos um hub de inovação, né, do agro, do produtor rural de Mato Grosso, nós somos a casa da inovação deles, por que não fazer o contrário, né? Vamos trazer, por exemplo, nós vamos lançar o nosso relatório do AgriHub Connect ali, foram as dores que nós levantamos no campo, sementes da inovação, nós vamos trazer produtores que já estão numa jornada de inovação. Então, a ideia é a gente colocar lá no palco os produtores e as pessoas que já estão cumprindo com essa jornada. No sentido assim, mostrar para as empresas, para as startups, as oportunidades que existem de coisas que os produtores já estão precisando, já estão
olhando, né? E de uma maneira também instigar outros produtores a olhar para aquele caminho e falar, esse é o caminho, né? Então, a grande maioria deles vai poder ver isso lá, né? Como aqueles produtores e produtoras que estão ali na frente, eles estão trilhando essa jornada da inovação que passa muito por esse processo de melhorar a gestão dentro da fazenda, informações e dados, né? Você dizendo assim, eu te ouvindo, estou supondo que seja mais ou menos essa a situação que a gente encontraria ou vai encontrar por lá, né? Então, esses produtores acabam sendo exemplos por estarem já assumindo essa ponta, como você destacou. Eles vão servir, claro, de referência para outros produtores, mas também, de fato, como base de um olhar mais atento dos desenvolvedores, né, das novas startups, ou seja, das empresas que vão entender que aquela é uma dor que ainda tem espaço para ser solucionada ou para ser aperfeiçoada aquela solução. Essa é a meta. Esse é o objetivo, os objetivos aí. Exatamente. Por exemplo, tem um dado bem interessante do AgriHub Connector que a gente vai colocar nesse dia, que é o seguinte, nós priorizamos 8 grandes dores para o estado de Mato Grosso. Acho que a gente até conversou isso em outro estúdio rural aqui. A gente recebeu mais de 150 inscrições de empresas diferentes. De todas essas mais de 150 inscrições, só 40 estavam aderentes àqueles 8 problemas. Quer dizer, tem muita startup fazendo inscrição para problema que não é a dor que a gente priorizou. Então, existe muito espaço ainda para 8 problemas. Imagina o tanto de problema que não tem no agronegócio, né, cara? Então, assim, existe muito espaço, pensando do lado do desenvolvimento, existe muito espaço ainda para avançar e passa muito pelo entendimento da dor de fato e da conversa com o produtor, e é por isso que a gente quer colocar ele ali para falar. E, além disso, a gente olha para os produtores que vão estar na plateia também, para eles olharem para lá e falar assim, aquilo ali é uma referência. É a partir dali que eu tenho que fazer. Para eu chegar no que ele está hoje, eu tenho que fazer a jornada que ele está desenhando, sei lá, 5, 6, 7 anos, né, cara? E além disso, também tem as nossas mantenedoras. A gente vai ter um painel só com eles, cara. Por quê? As empresas, as grandes empresas, elas puxam isso. Então, como que a gente pode aprender com elas também, né? Então, assim, cara, o grande objetivo é como a gente constrói essas bases. Tem um caminho, né? Ele não é único. Mas quando a gente tem uma referência é mais fácil a gente começar, né? Certamente, né? Ouvindo, conhecendo histórias, né? Experiências de quem já passou por isso, já enfrentou dificuldades na implantação ou na própria consolidação dessa base de informações, de conhecimento para, de fato, gerar ou poder usufruir dessa tecnologia toda, dessa inovação. E aí você destacou logo no começo um ponto que eu acho interessante quando a gente fala, né, sobre tecnologia. A gente, quando comenta sobre o campo e tecnologia, a gente tem que deixar bem pontuado que a grande dificuldade, né, que essa é a palavra, é justamente quando a gente fala de tecnologias digitais, inovações digitais, porque as agronômicas, como mensurar, né? As técnicas, elas são, de fato, assimiladas muito rapidamente, né? É isso aí. Eu acho que a grande questão é como a gente mensura, cara. Né? Porque, assim, até para quem está vendendo, saber como aquilo vai ter de impacto, quanto aquilo vai ter de impacto no negócio do produtor de fato, sim, ele sabe o quanto quer, mas só que quais são as barreiras de utilização, né? Por que o produtor às vezes compra e não utiliza? Né? Tem uma série de questões aí que a gente precisa estudar, né, cara? Por exemplo, existe uma ideia de que muitas vezes o produtor tem 2, 3 sistemas e eles não se integram. Quer dizer, eu solto um serviço no campo, o cara vai fazer uma pulverização, ele coloca lá que vai fazer uma pulverização de determinado herbicida, talvez, e ele não faz a integração direta com o RP para tirar do estoque, sabe? Umas coisas básicas, cara, que assim, facilitaria a vida do produtor, mas que muitas vezes as pessoas não estão pensando. Estou pensando só no que eu estou fazendo, só no que eu estou desenvolvendo, né? Então, esse olhar um pouco mais abrangente e mais holístico em relação aos problemas, eu acho que são importantes para a gente discutir também, sabe, cara? Perfeito. Daqui a pouquinho, Paulo, a gente vai continuar falando, né, dessa programação do Summit, a terceira edição do Summit AgriHub, vai trazer um pouco mais de detalhes, vamos falar sobre inovação, sobre esse primeiro ano, né, da gestão sob seu guarda-chuva e sob sua tutela do Instituto AgriHub, e você continua com a gente vai rapidamente para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Estúdio Rural desta semana, rapidinho. Estamos de volta com o Estúdio Rural deste sábado, falando sobre inovação, tecnologia, sobre uma consolidação, uma construção de uma base de informações, de conhecimento para poder usufruir
das novas tecnologias no campo, especialmente as tecnologias digitais. Quem está aqui comigo batendo um papo sobre esse assunto é o Paulo Ozaki, que é superintendente do Instituto AgriHub. O Paulo, aliás, está se recuperando. Vamos ver se já se recuperou de uma maratona aqui na última semana, né? Esteve lá em Florianópolis também. Estivemos lá em Florianópolis. Está recuperado, Paulo? Estamos recuperados. Foi a primeira de muitas aí, né? De muitas, esperamos, né? Maravilha. E eu brinquei aqui com essa história da maratona, Paulo, porque veio aqui a cabeça, né? A preparação para um desafio grande, como o caso da maratona, para quem nunca fez, né? Não é algo que você faz do dia para a noite, ou da noite para o dia, é realmente um planejamento, um olhar adiante e muito compromisso. De que maneira, na tua avaliação, isso daí se correlaciona com o que a gente vivencia no campo em termos de absorção de novas tecnologias? Você sabe que essa foi uma das coisas que eu pensei enquanto eu estava correndo a maratona. Porque é o seguinte, cara, de fato, como que eu vou utilizar uma tecnologia se eu não sei como avaliar, né? Como que eu vou correr uma maratona sem treinar, não é verdade? E aí eu faço a relação muito com isso. Por exemplo, quando o cara decide que ele quer começar a correr, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai na loja comprar, né? Então o que adianta ele ter um tênis Ultra Master Blaster se no dia seguinte ele não for treinar, né, cara? Então a inovação ela é uma construção mesmo, né? Como que a gente constrói dados, informações, como a gente coleta esses dados, como que a gente trata isso, como que a gente analisa. Isso tudo é um aprendizado, cara. A gente não sabia correr uma maratona até a gente correr uma, né? Então, como a gente consegue, no dia a dia, ir aprendendo com aqueles dados, com aquelas informações, para a gente, de fato, tomar decisões. Qual tecnologia eu vou usar? Por que eu vou usar? Ela vai servir para mim ou não? Ela vai servir para mim ou não? Ela se encaixa no meu sistema de produção? Então, quando a gente tem os dados na mão, as informações na mão, fica mais fácil decidir por qual tecnologia, por qual inovação eu vou buscar, sabe? Então esse é o principal mote do que a gente quer tratar no dia 5. Maravilha. Vamos aproveitar agora para trazer a programação, o cronograma que vocês estabeleceram. Muito legal. A gente vai ter uma palestra de abertura com a Mariane Crespolini, né? A gente quer entender como a gestão pode ser uma aliada da inovação e ela vai trazer alguns pontos. Ela trabalha na indústria de carnes, né? E é produtora rural também, pecuarista, então ela vai trazer uma visão bem interessante. Depois eu vou fazer uma palestra sobre inovação para divulgar os dados de uma pesquisa que nós realizamos do perfil de inovação. Por quê? Ser um early adopter, ser um adotante inicial de tecnologia, não é melhor nem pior de quem adota a tecnologia depois. O grande lance é, se eu tenho uma tecnologia muito disruptiva, eu vou testar com aquela pessoa que está lá na ponta, lá na frente, é o early adopter. Mas se eu tenho uma tecnologia mais consolidada, eu posso distribuir isso na curva, né, nos produtores que adotam tecnologia depois. Então, o índice de inovação que que a gente vai realizar, que a gente vai divulgar, tem muito esse objetivo, né? Assim, como a gente posiciona as tecnologias nos diferentes perfis de produtores rurais. E aí, logo depois nós vamos ter um painel com as nossas mantenedoras, né? Então vamos ter representantes da AMAGE, da Deloitte, da Sol e da Carvalima, né? Uma das nossas mantenedoras mais novas aqui. A gente acredita muito que as grandes empresas, elas sempre partem na frente por uma série de motivos, né? Mas tudo que as grandes empresas fazem, em algum momento, as pequenas e médias vão fazer também. Então o que eles estão fazendo hoje que vão ajudar esses produtores, os produtores que estão nessa faixa que a gente quer atingir, como que eles o que eles estão fazendo hoje impacta e pode ajudar esses produtores a formalizar, a profissionalizar o negócio deles, né? E aí, logo depois do almoço, nós vamos ter 2 painéis para divulgar 2 projetos que nós fizemos. O primeiro é o Sementes da Inovação, que é um projeto que a gente sempre trabalha com alguma cadeia específica e no ano passado, nesse ano, aliás, nós trabalhamos com sementes de soja, né? Então, nós vamos trazer algumas sementeiras, algumas pessoas que participaram desse levantamento com a gente, as principais dores, para a gente mostrar, a gente consegue fazer isso aqui também, né, cara? Com alguma coisa muito específica que uma empresa ou um determinado setor gostaria de entender, nós temos uma metodologia bem interessante para fazer isso. E logo depois nós vamos trazer os painéis que estão todos voltados para produtores rurais, né? A gente tem o AgriHub Conecta, que é um projeto grande que a gente tem com o Senar, que a gente realizou com o Senar esse ano, que é justamente de levantamento de dores, de levantamento de desafios, né, desses produtores, os problemas que eles enfrentam lá e todo
a metodologia que a gente fez de levantar, buscar pelas startups e fazer essas conexões. Então, nós vamos ter nesse painel alguns representantes dos sindicatos rurais, né, que tiveram com a gente nessa jornada. E o Robson também, o nosso diretor aqui, ele vai estar nesse painel, porque ele participou de um. Eu só achei até interessante, porque levar essas pessoas no sindicato, e muitos pecuaristas até inclusive, ele achou muito legal, então a gente vai trazer ele para mostrar também um pouco da importância desse projeto para o sistema FAMAT e tudo mais, né? E a gente vai ter logo depois um outro painel, patrônio, que assim, não tem inovação, não tem prosperidade se a gente não tiver gente boa para trabalhar, cara. Então a mão de obra, assim, a gente brinca que, e até o nome do painel, assim, inovação sem gente é só um sonho, cara. Exatamente. Não existe, cara. Então nós vamos ter nesse painel o José Fidelis, que é o superintendente do Senar, nós vamos ter a Gladys Mariotto, que é da Já Entendi Agro, né? Ela vai vir falar um pouquinho da metodologia que eles têm dentro do processo deles. E aí, pô, nós vamos ter um painel só para falar de mão de obra, né, cara? Que vai ser bem legal. De como a gente consegue engajar as pessoas nesse processo. Depois nós vamos ter 2 painéis, um de pecuária e um de agricultura. Nós vamos trazer produtores que estão já à frente, produtores e profissionais do agro que estão à frente já desse processo de profissionalização do próprio negócio, né? Já estão numa jornada e pensando em inovação, né? O Roberto Aguiar, que é pecuarista e também um dos donos da Nutripura, né? Vai estar com a gente nesse painel. Um representante da Terra Desenvolvimento, que é uma das nossas patrocinadoras também. E também a Karime, né, que é uma produtora rural e tem um olhar bem bacana para a gestão, né? E depois nós vamos finalizar com um painel de agricultura, que a gente vai trazer produtores. Rodrigo Pozzolon vai estar com a gente lá. Ele tem uma tese de inovação super legal, que é baseado justamente nisso que eu estou te falando. Porque eu tenho aqui eu quero cruzar todos esses dados para poder tomar melhores decisões, né? A Patrícia Prant também vai estar com a gente nesse painel. Enfim, cara, nós vamos ter bastante conteúdo, é um dia intenso de conteúdo, mas a história que a gente quer contar é essa, né? Existe um caminho para você seguir, né? Ele não é um caminho aleatório, né? Você precisa ir construindo as informações, os dados, a gestão do seu negócio para você poder chegar lá na frente com Cara, e assim, tá muito bem pensado, parabéns, né, pela curadoria do evento, está muito bem planejado, estruturado, né, com as fontes, né, com os participantes, os painelistas e com a proposta, né? Acho que, né, também tem um monte de gente boa sem ter uma proposta, é a mesma coisa que você ter um monte de tecnologia e não ter um caminho. Aqui ficou muito claro o caminho que é proposto com essa edição do Summit. Quinta-feira agora, para quem quiser acompanhar, como que faz? Paulo, vamos já dar esse serviço antes da gente ir para a reta final aqui. Isso aí, a gente vamos deixar aqui para os nossos amigos do Canal Rural. A gente tem um link que a gente vai passar aqui depois, a gente pode até colocar também na tela aí, pessoal, para quem quiser, estiver em Cuiabá no dia 5 de setembro. Não tem custo, né, mas é apenas para convidados. Então, para os nossos amigos aqui do Canal Rural, a gente vai poder fazer isso. Esse evento vai acontecer aqui no prédio da FAMAT, no prédio do Sistema FAMAT, aqui no Centro Político Administrativo em Cuiabá, né? Então, vai ser um evento aí de aproximadamente 150, 200 pessoas que nós estamos esperando. Vamos arrebentar a boca do balão, viu, patrão? Vai ser um evento muito legal e de antemão quero agradecer toda a diretoria da FAMAT, que não mediu esforços nesse primeiro ano nosso de trabalho aí para nos dar as condições perfeitas para podermos trabalhar, né, em nome do presidente Rivio Montes. Todo o projeto que a gente também desenvolveu com o Senar, e agradecer já diretamente ao Zé Luiz Fidelis por essa oportunidade, né, cara? Então, assim, toda a diretoria sempre nos apoiou demais, inclusive vão estar participando com a gente lá no dia. Então, cara, agora é só desfrutar. É isso aí, Paulo. Para a gente encerrar aqui, então, Summit AgriHub, terceira edição, nessa quinta-feira, agora, dia 5 de setembro. Fica o convite, então, da maneira que o Paulo falou, né? Clica no link ali, se inscreve ali, se estiver aqui em Cuiabá, para poder participar também, já que é só para convidados, mas o link está aqui como cortesia, né, oferecida pelo AgriHub aqui ao Canal Rural, é você que está nos acompanhando. Paulo, para a gente encerrar, você falou aí, né? A gente tem um minutinho e meio aqui. Um ano de AgriHub, né? Com essa nova concepção a partir do teu olhar e da equipe que você construiu. Para onde o AgriHub vai nesse próximo ano? Qual é a meta agora? Você falou uma coisa muito importante aí, o patrônio.
esse primeiro ano foi um ano para formar um time. E agora eu particularmente acredito muito que a gente tem um time muito qualificado mesmo, né? O pessoal que entrou, todo mundo que já até passou aqui, né, pelo Canal Rural também, falando algumas coisas, assim, é um time muito qualificado e acho que esse é a principal fortaleza que a gente tem hoje, né? Daqui para frente é cada vez mais trabalhar com inteligência, patrônio. Então, todos esses projetos que eu te falei que nós vamos fazer e vamos apresentar, todos eles agora estão estruturados dentro do banco de dados e todo o sistema FAMATO vai poder utilizar e periodicamente nós vamos conseguir colocar para o mercado quais são as necessidades, quais são os problemas, porque isso é base para que haja investimentos em determinado segmento ou em determinado problema que exista, né? Então, cada vez mais nós vamos nos posicionar como essa central de adaptação de tecnologia baseada em informação, cara. Acho que esse é o ponto principal aí para os próximos anos. Maravilha. Paulo Zac, superintendente do Instituto AgriHub, meu amigo, maratonista agora. Muitíssimo obrigado, cara, pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estúdio Rural. Fiquem bem, um excelente fim de semana e até o próximo sábado.